Aqui nessa aula a gente fala exclusivamente sobre o xisto, tanto o gás quanto o óleo de xisto. E para começar eu coloco gás de xisto, também conhecido como gás não convencional. E por quê? Porque ele contém pouco ou nenhuma quantidade de petróleo. Aquele gás que sai junto com o petróleo na plataforma de petróleo é o gás, tá, convencional. Os dois, tanto um quanto o outro, é considerado natural. Todos os dois contêm uma grande quantidade de metano, quase 80%. Perfeito? Então, quer dizer, esse é o gás de xisto que a gente pode extrair a partir, aí eu continuo. É um gás natural encontrado internamente em uma espécie de rocha sedimentar porosa. Aqui, ó, na nossa arte, tipo pedra-pome. Ah, professor, eu não sei o que é pedra-pome. Chega numa farmácia, num supermercado, pega na sua mão que você vai ver que é uma pedra cheia de furinho. E aqui dentro dessa pedra, desse furinho, desses poros, é que você encontra o gás de xisto, ou gás não convencional. Essa rocha também é chamada, denominada, xisto argiloso, ou, eu complemento, xisto betuminoso. Como eu falei que agora eu vou falar do gás de xisto, esse parágrafo aqui eu vou deixar para depois. Eu vou pegar esse segundo. No seu interior, ou seja, na rocha, ou melhor, o seu interior, né, da rocha, contém também reservas de gás natural, acabamos de dizer, extraídos por meio da criação de fraturas, através de pressão hidráulica, toneladas de água sob pressão, permitindo que o gás flua, tá, e seja coletado. E aí, antes de entrar aqui no parágrafo, a gente vai analisar o que acontece, já que eu falei das fraturas. Para obter o xisto, ou melhor, o gás de xisto, é necessário injetar no solo uma mistura de água, toneladas de água sob pressão, sal, ácido, chumbo, e eu vou complementar, areia. E para que isso? Para que a pressão? Para que? Lembra que eu falei que a rocha é porosa. Sob pressão, que é o número 1, que é isso aqui, vai acontecer, ó, fissuras, estão vendo aqui, ó, nos desenhos, na rocha. E através dessas fissuras, o gás que está impregnado na rocha, ele começa a migrar pela tubulação. E aí é coletado, aí é recolhido. Porém, antes do gás, toda a água que você colocou, né, ela vai penetrar também nessas fissuras, mas a grande parte dessa água misturada, ó, a sal, ácido, areia e chumbo, olha aqui um metal pesado, né, altamente cancerígeno, ela volta e vai inundar aquele solo onde você tem a nossa plataforma de extração. Então esse aí é um dos impactos ambientais. Tranquilo? E aí o que acontece? Quando você fissurou, quebrou, o gás, ele vai para onde? Ele vem para a tubulação. E aí é recolhido. Ele é coletado e transportado. Ponto final. É muito fácil a extração do gás de xisto. Por isso que especialistas já falam que daqui a 10, 15 anos, 20 anos, talvez seja a primeira matriz energética mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, já dizem que até 2030, 46% da sua matriz energética vai ser gás de xisto. E lembra que os Estados Unidos é o primeiro, né, produtor mundial de petróleo. Então quer dizer que isso fique muito claro. Aí eu venho para cá, para o primeiro parágrafo. E eu coloco, quando submetido a altas temperaturas, tá? Essa pedra, essa rocha, não estou falando do gás, produz um óleo de composição semelhante à do petróleo, que é o óleo de xisto. Só que veja bem, você vai ter que minerar, escavar isso aqui, pegar, extrair a pedra, a rocha, tá? Moer essa rocha e submetê-la a altas temperaturas, 500 graus. E aí você tem o óleo de xisto.
E a partir da obtenção do óleo, você leva para o refino, que nem o petróleo. A partir do refino, lembra, destilação fracionada, você tem as frações do petróleo. O mesmo acontece com com óleo de xisto. Só que a extração e o processamento não são processos simples. Veja, você tem que perfurar, você tem que extrair a rocha, você tem que moer a rocha, você tem que submeter a altas temperaturas para obter o óleo. E aí o petróleo é muito mais em conta. Então, economicamente, não é viável. Não dá o óleo de xisto ainda para competir com o petróleo. Só se o petróleo acabasse hoje. Aí o óleo de xisto seria o substituto natural. E aí o mais importante, a gente falou do impacto, né? Que a água, quando retorna, essa água sob pressão, ela leva junto com ela para o solo, né? Da superfície, metais pesados, ácido, substâncias nocivas ao solo, contaminam o solo. Além disso, veja bem, trata-se de processos de alto impacto ambiental. Primeiro, emissão de gases poluentes, principalmente o metano. Esse metano, ele vaza, esse metano, ele foge. E lembrando que o metano, em relação ao efeito estufa, é 20 vezes mais nocivo do que o próprio gás carbônico. Poluição de cursos hídricos. Olha aqui, ó. Quando você fratura a rocha porosa, pode o gás contaminar lençol freático. Isso acontece na maioria das vezes. Então você está contaminando os recursos hídricos, lagos, rios. E isso aconteceu nos Estados Unidos. O cara botava fogo na água, porque a água está contaminada com metano. Além do risco de combustão voluntária de seus resíduos. Vocês já ouviram falar que geralmente os mineiros de mina de carvão, eles ficam presos por causa da explosão. E quem promove essa explosão é o metano, que é o mesmo gás, a mesma composição do gás de xisto. Gente boa, o impacto ambiental é violento, porém, a extração é tão simples, é tão fácil, né? É tão barato, que é como eu falei, daqui os especialistas colocam 10, 15 anos, tá? Para o gás de xisto passar a ser a matriz energética mais utilizada, tá? No mundo. Então isso tem que ficar claro. E aí eu botei aqui como curiosidade a diferença da formação tanto do gás natural quanto do petróleo. Olha que legal, o gás natural, a matéria orgânica vegetal, ao longo de milhões de anos, lembra? Aí não é o dinossauro, é uma plantinha, é uma árvore que ficou aqui. Passados anos, 100 mil, 1 milhão, milhões, ela foi sendo soterrada, né? Sob pressão, temperatura, e aí está aqui, ó. Ao longo de milhões de anos, produziu querogênio seco, que sofreu um processo gradual de cozimento. E aí você produz o gás, quer dizer, você não, a natureza, né? Produz o gás natural, que é justamente o gás de xisto. Ou o que está lá com petróleo, né? Morreu o dinossauro e do lado dele tinha uma árvore. Pode ser por aí a história. Já o petróleo, a matéria orgânica, olha a diferença, ó. Orgânica vegetal, orgânica animal, ou querogênio gorduroso. Aqui é querogênio seco. Lembra que a árvore é seca, a madeira é seca. Já o animal, no caso, o nosso amigo dinossauro, ele tem gordura. Então aqui é o querogênio gorduroso. Não sofre cozimento. Então produz o petróleo. Show, né? Nossa aula a gente fala de tudo. Coisas que nem eu sabia. Tá aqui, ó. Show de bola, muito bom. Então, com isso, a gente falou tudo que precisa ser falado. A única coisa que não foi tocada, e eu vou tocar agora, é que esse carinha aqui é um combustível fóssil. A gente acabou de ver aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó.
fóssil, tranquilo? E não renovável, assim como o petróleo, assim como o carvão mineral. Legal? Então, quer dizer, com isso, a gente fecha a parte, calma, fecha a parte de combustíveis fósseis. E o próximo a gente vai voltar, né, à termoelétrica. Só que a termoelétrica agora é utilizando metais radioativos, ou seja, radioatividade. Tranquilo? Daqui a pouco a gente está de volta. Grande abraço.